Convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Bons irmãos sabem, nós estamos fazendo uma sequência de pregações sobre a igreja de Éfeso e a carta que Paulo escreveu a essa igreja. Amém? Essa aqui será a nossa terceira pregação, né? Nós começamos lá em Atos 19, que foi quando o apóstolo Paulo visitou aquela cidade demoradamente e ele fundou essa igreja. Nós dissemos que ele esteve ali por um período de 3 anos, né? E ao longo desse tempo ele fundou e estabeleceu uma igreja sólida naquela cidade. Nós dissemos também que terá sido provavelmente a cidade depois de Jerusalém e de Antioquia, onde Paulo permaneceu mais tempo. Efésios capítulo 3, versículo 2, carta aos Efésios capítulo 2, versículo 1. Aí, entretanto, Paulo saiu, foi a vida dele, continuou o seu ministério, e outros irmãos deram continuidade àquela obra ali naquela cidade. Nós falamos sobre isso, e cerca de 6 anos depois, Paulo estava então preso quando ele escreveu essa carta para aqueles irmãos em Roma, em Éfeso, né? Ele escreve essa carta e, entretanto, a igreja teria já quadriplicado de tamanho, de dimensão. Ela tinha crescido muito ao longo desses anos, né? Então Paulo escreve essa carta, uma carta muito abençoada, muito, muito legal de ler. Um dos textos mais lidos da Bíblia é, sem dúvida, essa carta aos Efésios. Capítulo 2. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, noutro tempo, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Só até aqui a leitura desse texto. Nós já lemos há 2 semanas atrás, lemos o capítulo completo, né? Falámos sobre a segunda metade, e hoje vamos falar sobre a primeira metade desse capítulo. Então, nós, depois de termos falado sobre a carta, sobre a fundação da igreja, nós começamos então a meditar sobre a carta que Paulo escreveu a essa mesma igreja, né? Falámos sobre o capítulo 1, e nesse capítulo nós vemos como ele apresenta e ensina o propósito de Deus para a igreja e para cada cristão em particular. E depois, a partir do capítulo 2, ele começa a aprofundar essas doutrinas, né? Essas colunas, esses pilares da fé cristã que ele desenvolveu ao longo do capítulo 1. Só que ele deu assim uma passada bem rápida e agora ele começa a esmiuçar essas colunas. E nós dissemos que uma das principais colunas do tal bom propósito, ou beneplácito, como diz algumas versões, lá do capítulo 1, quer dizer, bom propósito de Deus, uma das principais colunas é a redenção, né? E o capítulo 2 realmente trata só sobre a redenção. É o tema do capítulo 2, é a redenção. Nós dissemos também que esse capítulo 2 ele se divide em 2 grandes partes. A primeira do versículo 1 até o versículo 10, na qual ele fala da redenção em termos pessoais, ele personaliza a redenção.
E depois a segunda parte vai do versículo 12 ao versículo 22, onde ele fala também da redenção, mas agora de uma forma mais geral, né? A redenção da igreja, a igreja enquanto povo redimido, né? Então, na primeira secção fala da redenção individual, pessoal, e na segunda da redenção coletiva da igreja. Nós já falamos sobre essa parte da redenção da igreja, então hoje nós vamos pular para a segunda parte, né? E nós dissemos também, nós falamos sobre esse conflito que fala esse capítulo 2 entre os que se diziam povo de Deus e nós, os gentios, que não éramos povo, né? Aí a irmã Evelina, na sexta-feira passada, fez até uma pergunta em cima dessa coisa aí, né? Porque nós falamos que Israel é a resposta de Deus às necessidades, ao plano de Deus para a terra, e a igreja é o propósito de Deus nas suas necessidades para o céu, né? É por isso que lá no Pai Nosso nos manda orar pelo céu, porque nós temos uma finalidade em relação ao céu, né? O nosso destino é o céu. E na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai mais longe e diz que a nossa pátria é o céu, não é? Na verdade, você é um brasileiro, você é uma brasileira, mas você tem uma outra pátria. E a Bíblia diz que a sua pátria ela é celestial. Por quê? Porque no final de tudo é para lá que nós vamos, não é? Nós estamos destinados a morar no céu, a habitar as regiões celestiais, não é? Então, todo o trabalho de Deus na nossa vida, através da igreja, através da doutrina, é para nos preparar para o céu, né? Porque é o nosso destino final, é lá que nós vamos viver toda a eternidade. Só que tem esse conflito, né? E ele aborda também esse conflito aqui nesse capítulo 2, entre Israel, que era o povo de Deus, e que se diziam e se achavam o povo, eles é que são o povo, né? Eles é que são de Deus, e o resto não... O restante do mundo estava longe de Deus, né? Mas aí ele mostra também, se nós fôssemos ver também a carta aos Romanos, nós iríamos entender mais ainda, né? Que na realidade Israel se acha o povo de Deus ainda hoje, porém eles estão muito longe de Deus porque eles rejeitaram o seu Messias, rejeitaram Jesus, né? Jesus veio como seu Messias, eles o rejeitaram, eles não entenderam isso ainda, né? Nas sextas-feiras nós estamos a estudar o livro do Apocalipse, que é justamente o tempo em que Deus vai resgatar Israel, em que eles vão entender que realmente Jesus era o seu Messias, mas até lá, o texto de Romanos capítulo 5 diz que Deus os lançou debaixo do pecado para os colocar na mesma situação dos gentios. Então hoje não existe mais judeu, não existe mais gentios, um judeu, um alemão, um português, um brasileiro, tudo uma coisa só. Aos olhos de Deus está tudo no mesmo nível, né? Qual é o nível? Bem baixo, né? Diz que lançou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia, entende? Está tudo em igualdade. Israel estava em cima e os gentios estavam lá embaixo, né? Deus não puxou os gentios para cima, para o nível de Israel, não, puxou foi Israel para baixo. Colocou Israel no mesmo nível dos outros, entendeu? E é isso que ele explica aqui justamente nesse capítulo 2, né? E toda a obra de Cristo depois para derrubar essas barreiras que existiam, para que realmente nós pudéssemos ser salvos. Outra coisa que nós dissemos também, e que se repete aqui nessa pregação de hoje, é que Paulo usa uma estratégia. Ele parte de fora para dentro. Sempre ele começa de fora e traz para dentro. Entende? Ou seja, quando ele começa a falar de nós enquanto igreja, fala de nós quando éramos gentios, que estávamos longe de Deus, e o trabalho que Deus teve para trazer os gentios para dentro do povo, né? Para fazer de nós a igreja. E agora, aqui quando ele fala no pessoal, ele volta a usar exatamente a mesma estratégia. Fala de nós quando estávamos perdidos, mortos em ofensas e pecados, e o trabalho de Deus para nos trazer para o seu reino, né? Para nos resgatar. Então essa é sempre a estratégia que Paulo usa aqui nesse capítulo. De fora, trazendo-nos para dentro. Amém? E então é isso que nós começamos logo por encontrar nesse capítulo, logo no primeiro versículo do capítulo 2. Paulo fala então agora da experiência pessoal de cada um de nós, é uma visão agora particular, e ele usa exatamente a mesma estratégia. Paulo está a falar a cristãos, né? Nós percebemos que o texto está falando para cristãos, então ele fala do tempo de perdição no passado, né?
noutro tempo, lá atrás, nós éramos assim, né? É assim que Paulo fala, né? Mas a gente também precisa aplicar àqueles que não são cristãos ainda, né? Em que esse passado ainda é presente na vida de Deus, né? Porque não aceitaram Jesus ainda na sua vida, não estão regenerados, não estão lavados no sangue do Cordeiro, né? Ainda precisam dessa obra regeneradora. Mas no contexto, como Paulo está escrevendo a uma igreja, e nessa igreja já era tudo crente, né? Era tudo cristão, então ele está dizendo que essa parte foi lá atrás, mas para muitos, infelizmente, ainda é presente, né? Então ele começa justamente com essa estratégia. Qual é o ponto de partida onde nós estávamos, né? De onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou. Essa é a estratégia que ele usa. Versículo 1, veja aí na sua Bíblia. E nos vivificou, nos deu vida, né? Essa expressão vivificou quer dizer isso. Tem alguma versão melhor que aí? Versículo 1. Nos deu vida, né? É exatamente isso que quer dizer. E nos deu vida quando? Estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Não é? Primeira identificação que Paulo faz. Ele vai lá atrás e pega em nós, no nosso passado. Não é? Uma coisa que é interessante nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente, é que ele de vez em quando ele faz isso. Não é muito frequente, mas umas 2 ou 3 vezes ele faz isso. Ele gosta de lembrar quem nós éramos. Entende? É que às vezes a gente aceita Jesus e vira santarrão. Não é? A gente se acha os crentes. Não é? Aí nós é que somos os cristãos verdadeiros. Não é? O resto não. O resto está tudo perdido lá fora. Né? A gente olha lá para as outras religiões, está tudo perdido. Nós é que somos os santarrões. E Paulo nos faz aterrissar no planeta Terra. Né? Diz, olha, você não é anjo não. Você ainda é humano. Né? Agora lembra de onde é que você veio? E tenha compaixão pelos que ainda estão lá. Entende? Sabe para que Paulo faz isso? É para a gente manter viva a nossa memória da graça de Deus. Que se nós somos alguma coisa é porque Deus trabalhou na nossa vida. Não é porque nós tivemos mérito nisso. Entende? Quem teve mérito foi Deus em nos resgatar. E ao lembrarmos essa situação de onde nós viemos, a gente fica em condição de se poder compadecer e poder compreender as pessoas que não estão lá fora. Né? A gente vê um cara aí num bar enchendo a cara e a gente fica criticando. Porque o cara está lá, mas a gente se esqueceu que a gente também já esteve lá. Não foi naquele bar, foi no outro. Né? Então ele começa justamente dessa forma. E isso tem uma função, tem uma finalidade. É manter viva em nós a misericórdia de Deus para conosco. E se Deus foi misericordioso comigo, eu também posso ser misericordioso com aquele que ainda está no seu pecado. Entende? Com aquele que ainda está lá no bar enchendo a cara. Então ele pode, é essa a função. Então ele nos traz à memória. Né? Lembrai-vos. Há uma outra passagem que ele diz assim, lembrai-vos que noutro tempo fostes gentios na carne. Acho que é aqui mesmo, não é não? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos que noutro tempo fostes gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Lembrai-vos que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos e às promessas. Lembrai-vos que não tinhas esperança e não tinhas Deus no mundo. Lembrai-vos. Né? Paulo faz questão de nos lembrar o tempo que a gente foi perdido. E então, logo no versículo 1, ele faz exatamente a mesma estratégia. Nos lembra de que houve um tempo que a gente já foi perdido, né? Que a gente já esteve nos nossos pecados, que a gente não tinha Deus na nossa vida. Nesse tempo, o retrato que o apóstolo faz dessa nossa realidade, que é a mesma realidade de qualquer pessoa que ainda não aceitou Jesus, né? E ele diz que aos olhos de Deus a pessoa está morta, né? Olha o que o texto diz. Vos deu vida quando vós estavas mortos. Mortos em quê? Mortos em vossas ofensas e pecados. Né? Do ponto de vista fisiológico, a pessoa está viva. Mas espiritualmente ela está morta. A sua alma está morta. Entende? É necessário um resgate tão grande na vida de uma pessoa que está sem Cristo, comparado a uma ressurreição. E o texto lá para baixo, a gente vai chegar lá já daqui a pouco, o texto lá para baixo fala disso, né? Que a nossa condição era tão ruim, que é a mesma coisa que você olhar para um cadáver, uma pessoa que faleceu, e essa pessoa precisa de ser trazida à vida. E o fenômeno que traz é um fenômeno chamado ressurreição. E ele diz, é a mesma coisa. O trabalho que eu tenho que fazer na tua alma
é igual ao trabalho que eu teria que fazer num corpo físico que faleceu. É um resgate da morte para a vida. É uma ressurreição. Né? Então, o retrato que é tratado, ele é bem ruim. E quando Paulo começa a lembrar o nosso passado, a gente se afunda, né? Porque a descrição que ele faz, ela é bem pesada, né? Ele diz, primeiro, você estava morto. Segundo, e o que estava matando, o que matou você foi as suas ofensas e os seus pecados. Né? Ou seja, você não foi assassinado. A sua alma não foi assassinada. Não foi ninguém que lhe matou. Né? Porque nós somos tão irresponsáveis que a gente joga sempre a culpa para os outros. Né? Até do nosso pecado a culpa é dos outros. Né? Até da nossa falência a culpa é dos outros. É tudo a culpa é dos outros. Né? Só que ele diz assim, não, quem lhe matou foram os seus pecados. Quem colocou você nessa condição foram os seus próprios pecados. Né? Aí diz então, em que no outro tempo andaste? Então ele se reporta sempre lá para o passado. Né? E aí ele continua e diz assim, vocês andaste como? No curso deste mundo. No curso deste mundo impenitente e perdido. Nós andávamos no mesmo rumo dos outros. Né? É por isso que seguir as multidões muitas vezes é perigoso. O ser humano, ele detesta a solidão. Ele gosta de estar junto. Né? Infelizmente, tem muita gente que vai junto para o inferno. Né? Porque quer estar junto. Sabia disso? Muita gente tem essa ilusão. A pessoa não gosta de estar sozinho. Um dos grandes argumentos dos nossos amigos da Igreja Católica é este. Nós somos tantos, como é que podemos estar errados? Nós somos uma multidão. Não é? Você já ouviu esse argumento? Eu já ouvi muitas vezes. Nós somos uma multidão. Será que estamos todos errados? Tenha cuidado quando você segue as multidões. Né? E eu falo incluindo multidões dentro do meio evangélico, também tem. Né? Também tem multidões dentro do meio evangélico indo para o inferno. Nós não somos mais que os outros, não. Então tenha cuidado com as multidões. Né? Não tenho nada contra a igreja grande, pelo contrário, né? Não temos nada contra a igreja grande, mas cuidado com as multidões. Né? O texto diz assim, você estava se sentindo confortável, porque você estava vivendo uma vida miserável de pecado junto com a multidão, fazendo o que os outros fazem. Aí você se escora e diz, não, mas os outros também fazem. Né? Eu faço isso, mas todo mundo faz. Né? Todo mundo bebe, todo mundo se transa antes de casar, todo mundo faz. Né? Todo mundo faz. Por que é que eu não faço? Não sou mais que os outros. Né? Todo mundo faz. Então a gente se escora na multidão. E a multidão nos leva para o inferno. Né? E é o que o versículo diz. Você estava na multidão. Andava no curso deste mundo. Ou seja, você estava indo com os outros. Você estava indo junto com os outros. E quando a gente vai junto com os outros, a gente vira uma... Na minha terra se chama Maria vai com as outras. Né? Não sei como é que aqui se chama. Deve ser diferente. Eu sou um manel, né? Não, é um manel vai com os outros, né? Pois é. É importante a gente saber a vida que está vivendo. Não viver a vida dos outros, nem viver o que os outros vivem, mas saber porque é que a gente está a fazer nossas próprias escolhas. Né? Escolhas conscientes, escolhas lúcidas, né? Escolhas que pensem na eternidade. Porque às vezes a gente faz umas escolhas de curto prazo, né? Aquele prazer momentâneo, só o gozo momentâneo do pecado, fala lá em Hebreus 11, falando de Moisés, né? A gente às vezes escolhe o pecado porque ele nos dá um prazer momentâneo, né? Mas a gente precisa fazer escolhas pensando na eternidade, né? E é isso que Paulo aqui está falando. Aí ele vai mais longe ainda, ele vai colocando cada vez mais, o peso fica cada vez maior, né? O bom dessa pregação é que depois a gente alivia, mas no começo vai ficar assim meio pesado mesmo. Aí diz ele a seguir que, além de nós andarmos com a multidão, uma multidão perdida que está indo para o inferno, nós estávamos sendo dirigidos, direcionados, comandados pelo príncipe deste mundo. Sabe quem é o príncipe deste mundo? Ele tem nome, né? Chama-se Diabo e Satanás. Né? Quem estava controlando as diretrizes da nossa vida era esse camarada aí. E nós estávamos deixando. E achando bom. Né? Porque ele estava nos dando assim uns prazeres, umas coisas assim legais, né? Pois é. Então o comandante da nossa vida era o príncipe deste mundo. Diz lá no versículo 2. O príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Nós andávamos entre os filhos da desobediência, nos desejos da nossa carne, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, diz o versículo 3. Olha o quadro terrível que o apóstolo traça de cada um de nós. Filhos da desobediência. Alguém aqui tem filho desobediente? Não, né? Ninguém aqui tem filho desobediente. Mas você já viu assim uma pessoa que tem um filho desobediente? Outra família, né? Na nossa nunca tem, né? Mas nos outros tem, né? Nas famílias dos outros tem filhos desobedientes, não tem? É legal a gente olhar para um filho desobediente. É, né? O pai diz, meu menino fica aqui. E o menino não fica. E o menino fica aqui. E você se cansa de ouvir o pai, né? Dá vontade de dar uma pisa no pai, não é na criança não, né? No pai e na mãe. Porque o menino é desobediente e o pai deixa, né? Pois é, o texto diz que nós éramos desse jeito. É Deus dizendo assim, meu filho fica aqui e você não fica. Meu filho faz assim e você não faz. Meu filho se comporta desse jeito, você não. Né? Filho desobediente, né? Coisa feia, né? Pois é. Filhos da desobediência. E entre os quais também nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Fala aqui das nossas motivações carnais pecaminosas, todos nós. Note que o apóstolo Paulo se inclui no grupo. Ele não está a falar dos outros como se ele fosse um santo, os outros eram pecador. Não, nós andávamos desse jeito, né? E se você for estudar a vida do apóstolo Paulo, que ele era antes de ser cristão, né? A Bíblia diz que ele era um religioso fanático, levava a sério a sua religião, entende? Ele não brincava de religioso, não. Era aquele cara que ele era praticante da sua religião. Se a sua religião dissesse que uma certa prática era pecado, ele não fazia. Porque ele levava a sério. Ele não era um ímpio devasso, cachaceiro, mulherengo, não era nada disso não. Era um religioso que levava a sério a sua religião, praticava a sua religião, né? O texto mostra-nos até que ele era fanático. Ele tinha uma atitude fanática em relação à sua religião, né? Por quê? Porque ele era intolerante em relação aos outros. Ele era intolerante em relação a ele mesmo, mas ele era pior ainda em relação aos outros, né? Pois quem não fosse da sua religião, o que é que ele mandava fazer? Mandava prender e matar. Entende? Para nós termos uma noção como ele levava a sério a sua religião, né? Então não estamos a falar de um cara cachaceiro, mulherengo, que só faz o que não presta. Não, estamos a falar de um cara sério, né? Porém, estava todo errado, né? Por isso ele se inclui aqui nesse mesmo grupo. Tá bom? Querem mais? Tem mais aí? Tem mais. Na descrição do nosso passado, dizia que nós éramos filhos da ira, como os outros também. Né? Filhos da ira, né? Você não era filho da paz, não, você era filho da ira. Eu era filho da ira, né? Alguns ainda somos, né? Quando nos aperta o calo, nós damos lugar à nossa ira, né? Não mostramos quem somos filhos, né? Não mostramos às vezes quem somos filhos, mas não era para ser assim, não. Pois é, então o quadro que ele traça do nosso passado é bem ruim, né? Mortos espiritualmente, andando no curso deste mundo, dirigidos pelo príncipe deste mundo, pelo diabo, éramos filhos desobedientes, fazíamos só a nossa vontade. Quando diz fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, o que é que quer dizer? Eu faço a minha vontade, eu faço o que eu quero. Eu só faço o que eu quero. Né? Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi até crente falar assim, né? Eu só faço o que eu quero. Cuidado, né? Se você só faz o que você quer, você corre o risco de fazer muita coisa errada. Né? Pois é, éramos desse jeito. E como resultado éramos filhos da ira, como os outros também. Pronto. Graças a Deus terminou a parte ruim, vamos começar na parte boa agora. Amém? E a parte boa está no versículo 4. Eu adoro esse versículo, sou fãzaço desse versículo aqui. Tem duas palavras que eu sou apaixonado por essas duas palavras. Está sublinhado aqui na minha Bíblia de vermelho, olha. Diz assim, mas Deus. Só diz isso. Mas Deus. Você tem noção do valor dessas duas palavras? Sabe o que quer dizer essas duas palavras?
Essas duas palavras querem dizer isto. Havia um rumo, havia um trilho, havia um caminho, havia uma direção, mas Deus mudou tudo. E esse mas Deus muda tudo, quebra em pedaços, despedaça. Mas Deus, até que era sem Deus, entende? Até o versículo 4 não tem Deus. No versículo 4 entra Deus na história. E quando Deus entrou nessa história, acabou. Entendeu? Aquele passado lá para trás fica desfeito em poeira. Não é em pedaço, não, é em poeira. Deus muda a história. Deus entra para intervir, para radicalizar. Entende? Mas Deus, é assim uma virada. É uma mudança de direção. Estava tudo indo para o inferno. E Deus diz, para tudo, que eu vou entrar na história. Entende? Isso a partir de agora vai ser diferente. O rumo agora já não é mais para o inferno, agora o rumo é para o céu. Você estava descendo, agora vai começar a subir. Entendeu? Parou. Deus entrou na história. Mas Deus. Se alguém não entende o que é redenção, tem aqui a mais clara de todas as explicações. Redenção é isto. Sendo nós todos errados e sem saber voltar para casa, Deus prepara um caminho de volta e dá vida ao que está morto. Que é o que está explicado do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Né? Redenção é isto. Nós estávamos todos errados e sem saber voltar para casa. Apesar de muitas vezes a gente tinha de vez em quando uns arrebatos de consciência, né? E a gente sabia que estava errado, mas não sabia corrigir. Não sabia, nem tinha força para mudar. Talvez alguns de nós até tentaram. Eu tentei mudar sozinho. Quando eu compreendi que eu estava numa vida de pecado, sem Deus, eu disse, eu vou mudar. Mas eu não consegui mudar. Porque a gente não consegue voltar para casa. Né? Aí Deus, e é isso que é delicioso nesse versículo 4. Deus entra e prepara tudo, faz tudo para você voltar para casa. Para lhe trazer de volta. Deus faz tudo. A partir daqui só tem Deus. Né? Até o versículo 3 só tem o homem fazendo besteira. Depois do versículo 4 só tem Deus trazendo o homem de volta e fazendo o que o homem precisa. E o homem incapaz sendo levado no colo para a casa do Pai. Isso é a redenção. É Deus fazer tudo o que nós não podíamos fazer. É Deus nos ajudando, além de todos os limites, de tudo que a gente achava até possível, que Deus pudesse fazer conosco. Né? As bases da redenção são a misericórdia e o muito amor com que Deus nos amou. Está aí no versículo 4. Mas Deus é movido por dois sentimentos. Na verdade, não são sentimentos, são qualidades, né? São atributos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e pelo muito amor com que nos amou, então Ele é movido por estas duas coisas. Tudo que Ele faz a partir daqui é direcionado, impulsionado por estas duas coisas. Ele usa a sua misericórdia e usa o seu amor por nós. E a partir daí Ele começa a reconstruir aquilo que nós estávamos destruindo. A redenção ela está alicerçada na misericórdia e no amor de Deus. Em segundo lugar, aqui nesse ponto, Deus nos salvou da nossa condição de perdição e condenação pela sua graça, favor imerecido. Versículo 5 e no versículo 8. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser mudar a vida de um morto? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer com ele? É dar vida, né? Se a pessoa está morta e você quer mudar a história daquela pessoa, se lhe for dado o poder de mudar a história de uma pessoa que está morta, qual é a primeira coisa que você tem que fazer com ela? É ressuscitá-la, né? Porque enquanto ela estiver morta, você não vai conseguir fazer nada, né? Por muito que você queira mudar a história, ela está morta. O seu corpo vai se decompondo, vai se degradando, vai começando a cheirar mal e você vai ter que enterrar, né?
Então, se você quiser mudar a história de alguém que está morto, primeira coisa, você tem que dar vida. Né? Foi isso que Deus fez. Deus queria mudar a nossa história. Então, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Nos dar vida. Né? Veja aí na sua Bíblia. Nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos deu vida. Qual é a base a partir da qual Ele nos deu essa vida? Jesus Cristo. Não é? Ele vai na obra da cruz, vai na redenção preparada por Jesus na cruz. A cruz do Calvário é a preparação da redenção. Não é? Ela não é a redenção é quando Deus lhe aplica essa obra na sua vida. Mas a preparação da redenção, o que tornou Deus capaz, colocou Deus em posição de poder perdoar, foi a obra da cruz. Não é? Aí Deus vai na obra da cruz e traz a vida que Jesus nos ganhou ali na cruz para a nossa vida. Não é? Em terceiro lugar, então, Ele nos ressuscita. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos ressuscita. A gente estava morto, a gente precisava de vida. Não tinha como a gente voltar para casa do jeito que a gente estava. Precisávamos de vida. E essa vida estava em Cristo. Em quarto lugar, Ele nos colocou na posição que era para nós estarmos. Lembram que Deus tem um propósito para a igreja? Não é? Falámos disso há 2 semanas, quando nós falámos na segunda parte do capítulo. Agora Ele fala numa perspectiva pessoal, mas volta-nos a colocar na perspectiva geral. Não é? Qual era o propósito para nós? Nos preparar para o céu, né? Porque a igreja tem uma vocação celestial, né? E então o texto diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Deus já nos coloca na posição que Ele nos predestinou. Ele nos elegeu, nós falamos disso no capítulo 1, né? Nos elegeu e nos predestinou para uma vocação celestial. Então, na hora que você aceita Jesus como seu Salvador, Deus lhe ressuscita, lhe dá vida espiritual, a sua alma que estava morta, ela ganha vida, você se interessa de novo pelas coisas de Deus, pelos assuntos de Deus, pelos interesses de Deus, né? E Deus já lhe prepara para o seu destino final, que é o céu, que é a presença dele. Nos predestinou, Ele nos coloca na posição que nos predestinou, enquanto igreja e enquanto cristãos. E essa posição é no céu. Em quinto lugar, Ele prepara boas obras para a gente fazer. Olha o versículo 10 aí. Esse versículo 10 ele é assim, muito polêmico. Às vezes os cristãos evitam esse versículo, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe uma linha de doutrina que alicerça a salvação e o perdão de Deus nas boas obras, né? Se você fizer boas obras para agradar a Deus, quem sabe Deus, na sua misericórdia, possa lhe perdoar, né? E esse texto aqui parece que até dá uma forcinha nessa ideia, só que não é isso que o texto diz, né? O que o texto diz é que, enquanto eu estou morto nos meus pecados, eu não tenho como agradar a Deus. Porque a única coisa que eu sei fazer é pecar. Entende? Aí você diz, não, mas eu às vezes também faço umas obras caridosas. Faz, todo mundo faz. Né? Só que você derruba com a mão esquerda ou que você junta com a direita. Porque a gente faz umas coisas boas, mas a gente faz umas coisas ruins depois. Então a gente não sai do 0 a 0. A gente não consegue agradar a Deus porque a gente sempre faz coisa ruim. E às vezes fazemos mais ruim do que boa. Né? É porque a gente fica sempre no prejuízo. Então essas boas obras que Deus prepara agora, elas são preparadas para depois que você aceita Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque agora Deus coloca em você o Espírito Santo, que lhe vai dar força, que lhe vai dar coragem, que lhe vai dar empenho para você fazer o certo e abandonar o errado. E você deixar de sair do 0 a 0 e começar a ganhar crédito, porque você começa a fazer mais coisa boa do que coisa ruim. Né? E Deus prepara boas obras para você viver nelas. Entende? Essas boas obras têm 2 sentidos. Pode ser a questão prática, da vida prática do cristão, mas também fala do ministério. Né? A obra que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Dons que Deus lhe dá, né? vai lhe capacitar e vai desenvolver esses dons ao longo da sua vida. Isso também faz parte das boas obras. Entende? A boa obra, na verdade, no sentido literal, são os dons e o ministério que Deus tem já preparado para a sua vida. Né? Então, às vezes acabou de aceitar Jesus e Deus disse assim, pois eu quero fazer de você um missionário.
Eu quero fazer de você um levita, eu quero fazer de você um pastor, eu quero fazer de você um obreiro, eu quero fazer isso. E a pessoa acabou de citar Jesus, mas disse, mas eu já tenho boas obras preparadas para a tua vida. Entende? E é por isso que nós entendemos na palavra de Deus que os dons são chamados. E o chamado é uma coisa que Deus chama. Não sou eu que escolho. Eu não escolhi ser pastor. Não é? Se você soubesse o que é que eu escolhi ser, você ficaria muito admirado. Não é? É tudo que eu não sou. Né? Eu escolhi ser cantor e tocador. Eu adorava, comprei até um violão uma vez, né? Para aprender a tocar violão. Eu quebrava as cordas, mas não aprendi. Né? Não é o meu chamado. Né? Porque às vezes a gente tem um sonho, né? A gente gostava de ser uma coisa, né? Mas Deus disse, não, mas eu preciso de ti noutra função. E a Bíblia Sagrada diz que o nosso chamado ele é de acordo com as necessidades da igreja. Deus nos chama, não é de acordo com os nossos interesses, mas de acordo com as necessidades da igreja. Deus disse, estou precisando de alguém para fazer essa função, e vai ser você. Vou te chamar, vou capacitar, e você vai fazer esse trabalho. Com muita paixão, com muito amor, você vai se apaixonar por esse trabalho. Disse, mas Deus, eu não tenho nada a ver com isso aí não é a minha praia. Não é? Mas Deus, não se preocupe não, eu resolvo esse detalhe aí na tua vida, eu te capacito e tu vai amar fazer esse trabalho. Né? Aí depois a gente olha lá para trás, assim, quando é que eu pensava que eu ia conseguir fazer um trabalho desse? Nunca na minha vida, né? Pois é Deus que nos capacita, nos prepara para as boas obras. Então esse é o agir de Deus. Nota a transformação que Deus faz na vida do camarada, né? O cara estava naquela vida toda bagaçada, toda sem jeito, morto, só fazendo o que não presta, andando no curso deste mundo, seguindo as instruções de Satanás, né? Aí Deus pega, resgata o cara, Deus entra na história, diz, mais Deus, ele entra na história, revoluciona completamente. E essa pessoa, além de ser salva, perdoada, regenerada, né, Deus ainda lhe dá um chamado, uma missão no seu reino. E ela começa a ser um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, trabalhando na obra, fazendo a vontade de Deus. Né? Aí um dia você cruza com essa pessoa que você conhecia lá do bar. Você um dia cruza com ela e o cara anda com uma Bíblia debaixo do braço, não é? Alguns até de gravata e paletó. Né? E você diz assim, mas o que é que aconteceu na tua vida? O que é que aconteceu na tua vida? Tu não era desse jeito. E ele pode dizer assim, mas Deus entrou na minha história. Mas Deus entrou na minha vida. Eu não era desse jeito, mas Deus. Né? É o que diz o versículo 4. Eu acho o versículo 4 o epicentro desta carta aos Efésios. É esse versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus. Quando Deus entra na história, muda tudo. Só muda tudo. Por último, para terminarmos, nós temos então nestes versículos o melhor detalhamento que encontramos nas Escrituras de como é que Deus salva um pecador. Que é a coisa mais clara do que é sobre como é que Deus faz para salvar um pecador. Não tem melhor. É o melhor texto da Escritura para nos ensinar sobre isso. Né? É um plano totalmente de Deus. É uma dádiva sua. Versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Não tem nada seu nessa história. É Deus que faz isto. Está embasado na sua graça. A graça quer dizer um favor imerecido, um favor que ninguém merece. Deus dá, apesar de nós não merecermos. Isto é graça. Entende? A única participação do homem é colocar a sua fé no Salvador. Não é? Diz o versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A única coisa que o homem entra nesta história, tudo é feito por Deus. A única coisa que o homem tem que fazer é colocar a sua fé em Jesus, colocar a sua fé no Salvador. Mais nada, nós não temos outra participação, não temos mais nada que nós pudéssemos fazer para contribuir para a nossa salvação, a não ser colocar a nossa fé. O resto, Deus fez tudo. Não permita a participação das obras humanas. Olha o que diz o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por último, ele anula toda a vanglória humana. Ninguém vai poder chegar na presença de Deus e dizer assim, eu estou aqui porque eu mereço. Ninguém. Deus não permite que alguém um dia chegue na presença de Deus e diga assim, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fui bom o suficiente, porque eu me esforcei, porque eu trabalhei muito, porque eu evitei o pecado, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ninguém vai chegar lá e vai falar isso. Porque ela anula totalmente a vanglória humana. Entende? Ele diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue na minha presença de papo cheio dizendo que está aqui porque merece. Então, todo mundo vai chegar lá e dizer assim, eu não mereci. Eu estou aqui porque tu me resgataste. Eu estou aqui porque tu me regeneraste, porque tu me salvaste, porque tu me perdoaste. Eu não mereci. Entende? Em conclusão, a conclusão de tudo isto está no versículo 7. Todo aquele bom propósito que nós lemos no capítulo 1, ele se materializa no versículo 7. Onde é que Deus quer chegar com isto tudo? Qual é o objetivo final? Veja aí na sua Bíblia, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus está usando a igreja, Deus está usando a mim e a você, Deus está usando cada cristão para expressar o Deus de misericórdia, de amor e graça que Ele é. E que não tinha como Ele mostrar se não fosse através da sua igreja. Entende? Se não fosse Deus perdoar o homem... Nós estamos estudando o livro do Apocalipse na sexta-feira aqui, né? Um estudo muito abençoado, graças a Deus. E no livro do Apocalipse acontecem muitas coisas lá no céu. E tem muitas descrições de coisas que acontecem lá no céu, né? E tem pessoas que foram salvas, estão lá no céu. E tem anjos lá no céu. E tem outros seres lá no céu. E uma das coisas que nós podemos observar é comparar qual é o modelo de adoração dos anjos e qual é o modelo da adoração dos homens, das pessoas que estão lá no céu. E na hora que você lê e estuda a adoração dos anjos, sabe o que é que eles falam? Que Deus é grande, que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus é majestoso, que Deus é sábio, que Deus é isto, que Deus é aquilo. Mas eles não falam nada sobre misericórdia, eles não falam nada sobre o amor de Deus, eles não falam nada sobre a graça de Deus, porque eles não sabem. Os anjos nunca foram afetados pela misericórdia de Deus. O Deus que se revelou para os anjos foi sempre um Deus de poder, um Deus de força, um Deus de sabedoria, entende? Um Deus de glória. Por isso o louvor dos anjos está todo sempre direcionado nessa linha. As únicas pessoas de quem Deus vai poder tirar uma adoração sobre amor, sobre gratidão, sobre fé, sobre salvação, sobre perdão, é de nós. É de nós que Ele tira essa adoração. Entende? Então o texto diz que lá por toda a eternidade, Deus vai se dar a conhecer como um Deus que é misericordioso, que é gracioso. Não é? Diz que as abundantes riquezas da sua graça vão ser conhecidas durante os séculos vindouros, ou seja, as eras vindouras, depois de tudo terminar, na eternidade futura. Deus vai continuar a ser conhecido e a se dar a conhecer como um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que é capaz de perdoar o mais vil dos pecadores. Entende? Coisa que ninguém sabia que Deus era capaz de fazer isso. É aqui que Deus quer chegar. Um último pensamento final, aqui no versículo 10, diz assim, porque somos feitura sua. Esta palavra feitura, ela no original grego, ela quer dizer poema. Quer dizer poesia. Quer dizer obra de arte. Entende? É graça, não é? É muita graça, muita misericórdia. Ele diz, você é um poema meu. Você é uma poesia minha. Você é uma obra de arte. Você não é um calhau de granito, uma pedra rústica. Não, você é uma obra de arte. É a obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua essa. Quer fazer de nós obras de arte. Ele olha para nós e vê em nós um poema, uma poesia. Lindo. Como é que Deus não há de ser adorado pelos séculos dos séculos
Quando os anjos olharem para nós, eles vão ficar assim, de queixo caído, assim, como Deus pode fazer isso naquela pessoa? Não é? Realmente era uma pedra rústica e Deus transformou numa escultura lindíssima. Não é? Era um monte de palavras desarticuladas e sem sentido, e Deus transformou num belo poema. Cada um de nós somos uma poesia que Deus está escrevendo ainda. Não é? Mas por toda a eternidade vai ser entoado, certamente pelos anjos, pelos seres celestiais. Amém? Pois que Deus seja glorificado na minha vida, na vossa vida, por esta obra maravilhosa que Ele um dia resolveu fazer por cada um de nós. Não é? Todos nós podemos dizer assim, um dia Deus disse, mas Deus. Não é? A gente estava indo num rumo e Ele disse, mas Deus. Ele entrou na história e mudou tudo. Amém? Que Deus nos abençoe.